seja bem-vinda, bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre cultura e hábitos e a relação que isso tem na nossa leitura astrológica. Então vamos lá. Para a gente falar sobre esse tema, é importante a gente retomar um autor que eu já sustentei aí teorias, né? Inclusive nas nossas aulas de casas, né? Porque o Maturana tem muito sobre como o ser se organiza, como essa organização dentro de uma comunidade se mantém. Então aqui a gente vai voltar para alguns conhecimentos que nós já conhecemos anteriormente, mas que é sempre importante a gente retornar para poder ver como isso se aplica na prática, né? Então, o Maturana é um biólogo chileno, criador do autopoiesis, que ensina como esses seres se organizam e se mantêm. Ele tem um livro maravilhoso que chama Amar e Brincar. Então, quem quiser entrar em contato com esse livro também pode colaborar aí para uma leitura mais profunda sobre o que eu vou falar. Óbvio que esse livro ele é complexo, ele não é fácil de ler e de compreender, mas para quem é pesquisador, né, é uma leitura interessante. E aí nesse livro ele aborda a criação e a descriação de uma cultura e ele aponta como funciona a criação e descriação das culturas que existiram, né? Então ele faz uma relação entre a cultura patriarcal, a cultura patriarcal e a cultura que ele chama de matrística, que é anterior a essa patriarcal e que ele acredita que tenha existido lá pelos anos de 5 a 7 mil anos antes de Cristo, né? Então, é importante a gente também entender que aqui é uma concepção dele do que foi acontecendo, né, do que foi rolando para que essa cultura matrística se tornasse uma cultura patriarcal. E aí, dentro dessa percepção dele, eu não vou abordar o que é cultura patriarcal, o que é cultura matrística, mas eu vou explicar para vocês qual que é a percepção dele sobre a cultura, sobre a criação da cultura, sobre a manutenção de uma cultura e sobre as mudanças dessa cultura, como elas acontecem, né? Então, o Maturana, ele fala que a cultura, ela não é uma coisa pensada, né, refletida. A cultura, ela nasce através de uma manutenção de hábitos e comportamentos dentro de um grupo. Então, ele comenta que uma cultura começa através de uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito inserida na rotina, que vai sendo reforçada através principalmente das crianças. Por quê? Porque ele diz que as crianças, elas não refletem sobre aquele comportamento. Então, que a cultura ela vai se conservando como uma maneira de se comportar aprendida através da relação entre mães e crianças, né, principalmente, e que isso vai se mantendo através dessas crianças que vão crescendo e que vão ensinando os seus filhos e os filhos que vão ensinando para os netos e por aí vai, sem uma reflexão, né? E isso tem muita relação com o que a gente já conhece, já foi explicado, já foi entendido na filosofia sistêmica. Então, Maturana é alguém que tem uma filosofia muito semelhante ao que o Bert Hellinger aponta também sobre a criança no transe, sobre a fase em que a criança está ali à mercê do sistema familiar e se comporta de acordo com essa família, acreditando que todos aqueles comportamentos que são aprendidos são bons e devem ser mantidos.
Então ele comenta que isso é o início de uma cultura e que é assim que uma cultura vai se mantendo e vai se expandindo também. Na percepção do Maturana, a cultura e os hábitos, na percepção dele, devem ser olhados através da lente biológica e emocional. A gente já conversou sobre o fato dos comportamentos virem através de um emocionar, né? Então a gente já falou sobre isso, sobre a relação que o signo na casa tem com o planeta regente e como o comportamento, a maneira que a pessoa sente ou percebe aquilo que vem até ela, né? Ou a maneira com a qual ela oferta alguma coisa para fora, no sentido emocional, vai refletir na resposta, na ação ou no comportamento daquela pessoa, daquela pessoa, daquela cultura, né? Então, na percepção dele também, ele vem trazendo uma concepção de cultura que, na atualidade, ela deixou de ter uma relevância na biologia, tá? Então, o que é essa relevância na biologia? Ele comenta que na nossa cultura atual a gente está vivendo contradições emocionais porque a gente deixou a natureza biológica de lado na cultura. Isso significa que o amor já não é mais o fundamento inicial dos comportamentos, assim como a dinâmica cíclica, né? Então, nós não temos mais uma relação com a natureza para que os nossos hábitos e a nossa cultura seja construída. E isso fez com que nós entrássemos numa luta, numa competição, numa relação de domínio e controle sobre a conduta do outro na cultura atual. Então, a gente deixou de ser uma cultura participativa, uma cultura cooperativa, uma cultura que vê o outro como ele é, respeita o outro como ele é, aceita o outro como ele é e conduz essa construção do outro através de uma cooperação. O que ele aponta é que na nossa cultura atual existe muito mais uma necessidade de conduzir o outro a partir daquilo que a gente quer que ele seja e não do que a biologia dele é, né? E isso exclui completamente a autonomia, a independência de cada ser, tá? Aqui ele fala então que o ser é biológico e que as ações e as interações são guiadas pelas emoções, né? Tanto no campo da consciência individual quanto na consciência social. Então, o ser tem uma relação, tem uma interação com o meio, né, com o outro, guiado completamente pela emoção. E a gente já aprendeu sistemicamente que a nossa tendência emocional, ela vai, na nossa consciência individual, ser conectada com a inocência e a culpa, né? E na consciência social, isso não muda, não é que não muda. Isso não é diferente, só que a diferença aí é que a inocência e a culpa na consciência social, ela leva para um enfoque mais amplo, né? Então não é mais sobre o que eu julgo em relação à vida do meu pai ou o que eu julgo em relação à vida da minha mãe, é sobre movimentos que eu faço por amor cego e infantil, né? E movimentos que eu faço por amor adulto, né? Então,
ou aquele amor que reconhece as leis e as ordens para fluir. Mas isso nós já falamos bastante, né? Então aqui o ponto principal, voltando para o Maturana, é entender que todas as ações e interações de um ser com o seu meio estão conectadas, são guiadas pelo emocional, tá? E aí, a cultura, ela vai se organizar e se conservar na interação entre esses indivíduos. Então, quer dizer, o emocional vai guiar as ações e as interações, e a cultura vai se organizar e se conservar através dessas ações e interações guiadas pelo emocional. Então, vamos supor que dentro de uma cultura, que uma cultura passou a se organizar a partir da vingança, né? Então, o emocional por trás do movimento, das ações, das interações, estão focadas na necessidade de justiça, de vingança, né? Então, esse emocional leva com que toda a cultura trabalhe para se vingar, ou para fazer justiça por algo, né, que foi tirado, que foi injustamente proporcionado para esse lado. E aí isso passa até que essa justiça seja, sei lá, cumprida, o que é muito difícil de acontecer, dependendo do tamanho da injustiça, porque uma vez que o movimento de ação é coordenado através de uma vingança, um faz, e daí outro faz, e aí um monte de gente fez, e isso vira um ciclo vicioso de fazeres ligados à vingança que retroalimentam a vingança, ao invés de realmente tomar consciência do porquê que aquela vingança está acontecendo, refletir sobre o porquê aquela vingança está acontecendo e realmente encontrar a solução para essa vingança, percebe? Então, muitas vezes a cultura, pela falta da reflexão, ela vai gerando ciclos viciosos que estão embutidos num emocionar mal elaborado, mal resolvido, mal refletido pela própria cultura. Então, espero que tenha ficado claro isso aí, porque é um pouco confuso mesmo, inicialmente, tentar entender isso no amplo. Eu acho que trazendo essa reflexão na prática fica mais fácil, né? Então, as mudanças na cultura, elas passam a ocorrer quando novos comportamentos são integrados no cotidiano. Então, quer dizer, para que novos comportamentos sejam integrados no cotidiano, é preciso que haja uma reflexão, que é uma coisa que vem acontecendo no momento atual com a nossa cultura. Então, com o surgimento, mas não está acontecendo isso, Lu. Perto do que a gente já foi, nós estamos muito mais reflexivos, sim, né? Então, e nós estamos numa fase, inclusive, de refletir muito sobre a maneira que nós tratamos a relação do masculino com o feminino, por exemplo. Então, a nossa sociedade hoje, ela está iniciando um movimento de reflexão sobre o domínio e o controle na relação do homem e mulher, né? E por conta disso, novas crianças estão nascendo, novos aprendizados estão acontecendo dentro de casa e novas dinâmicas vão acontecer no futuro com essas crianças. Então, a gente tem que entender que essas mudanças culturais, elas são mudanças que às vezes levam muito tempo. Às vezes a gente vai morrer e não vai perceber, né, a consequência dessas mudanças. Então, muitas mudanças que às vezes nós começamos a participar por inserir novos comportamentos, quem vai realmente usufruir dessas mudanças vão ser as próximas gerações.
Então é também importante observar essas mudanças culturais, porque as mudanças culturais, elas não estão só no âmbito familiar pequeno, elas estão a níveis maiores e mais amplos, tá? E aí a gente tem que entender que essa cultura, ela vai se mantendo, se organizando através dessa conversação, né? Que é uma combinação entre os comportamentos e a percepção desses comportamentos por meio do que é dito, do que é entendido e do que é sentido numa interação. Então tem muita coisa que a gente fala que o outro entende de maneira diferente, e tem muita coisa de que a gente também ouve que a gente entende completamente diferente daquilo que foi dito. E dentro dessa dinâmica tem também aquilo que a gente sente sobre o que é dito e o que a gente também embute de emoções sobre o que nós falamos. E tudo isso cria uma realidade para a nossa vida, né? Esses dias atrás eu estava conversando com a minha filha e nós estávamos falando sobre uma pessoa que era negra e que era gay, né? E aí ela falou: ai, mãe, mas não se pode falar isso, né? E aí vem aquela coisa, bom, a realidade é que a pessoa é negra e que é gay, né? Então, essa é a realidade. Agora, se eu falar, aquela pessoa é negra, aquela pessoa é um viadinho, é um não sei o que lá, entende? Então, esse emocionar embutido na linguagem faz com que algo seja entendido, algo seja sentido do lado de lá, né? E isso promove também uma reação, uma resposta do lado de lá. Então, a gente tem que levar em consideração que toda a ação, ela parte de um estado emocional, que toda resposta, todo comportamento também parte de um lado emocional. E por isso a gente precisa aprender a refletir sobre esse estado emocional do qual a gente está falando e o estado emocional também do qual o outro está recebendo, porque às vezes a realidade para essa pessoa é sentida através de uma memória emocional que não é do contexto atual, mas é uma memória emocional que é do contexto antigo. Então, às vezes não é o que você embutiu na emoção, mas é o que ela tem de gravado no seu estado emocional, certo? Então a emoção sempre vai definir a ação, seja que a emoção do que você faz ou do que você recebe vai direcionar a ação e a resposta pela qual aquilo acontece. Parece idiota, né? Parece bobo, parece lógico, mas muitas das pessoas não param para refletir sobre isso, né? Não param para refletir realmente sobre a emoção que embute um comportamento que ela tem. E não para refletir também sobre a emoção que embute um comportamento do outro. E não para ter uma conversa sobre isso, para refletir sobre isso, para fazer uma integração relacionada a esse emocional e dar a oportunidade desse emocional ser vivenciado, liberado, transmutado, tá? Então, é entender também que a gente é membro de uma cultura, então dentro do mapa astral a gente tem ali uma cultura do ser, do sistema do ser, uma cultura do sistema do meio, né, das condições, uma cultura do sistema do passado, uma cultura do sistema do futuro. São 4 sistemas que têm as suas culturas, que vão lutar para manter essas culturas e que vão entrar em choque dentro do mapa. Então, são redes fechadas de conversação com ciclo contínuo e recorrente. Então, a gente percebe, por exemplo, que nós temos a condição do momento presente, mas nós também temos uma condição do momento passado, uma condição do momento futuro, que estão
conectadas, que são fechadas numa conversa com um ciclo contínuo e recorrente que fica se retroalimentando, tá? Então, muitas vezes a gente fala assim, mas as condições do presente são completamente diferentes das condições do passado. Pois é, se não há uma reflexão sobre essas condições do passado e sobre esse emocionar do passado nas condições do passado, quer dizer, o momento presente vai se repetir, né? E ele vai só retroalimentar de maneira diferente esse emocionar do momento passado. Então a gente precisa compreender que existe ali dentro desses sistemas comportamentos e emoções que se retroalimentam, né? Criando esses padrões de comunicação e de comportamento entre eles. Então, mas a condição do presente é uma, a condição do passado é outra, a condição do futuro é outra. Sim, porém, se não há reflexão, ela se torna uma coisa só, né? Esse emocional cria uma realidade muito semelhante ao que foi anteriormente e ao que será, tá? Então é muito importante a gente entender dentro dessa dinâmica toda uma reflexão sobre isso que retroalimenta a própria cultura dentro de um sistema no mapa, tá? Então, esses padrões são conjuntos de decisões e hábitos que mantêm o grupo e o sistema e moldam e reforçam a cultura. Então, lembra daquilo que a gente falou sobre a questão de manter uma cultura, de manter um hábito que acontece dentro de casa e depois acontece fora de casa. Então, assim, é difícil quando nós temos que mudar a nossa cultura, os nossos hábitos dentro do nosso sistema familiar. Então, imagina alterar um comportamento dentro de um sistema social, cultural ou transgeracional, né? Então, nós estamos falando aqui sobre uma mudança de mentalidade, uma mudança de decisão, uma mudança de hábito, uma mudança de sentir que envolve todo um grupo. Seja ele do passado, seja ele do futuro. Mas o futuro ainda não existe. Pois é, ele existe, só que você não conhece ele, né? E ele tem um quê de possibilidade de atualização. Mas ele está totalmente envolvido também com o que é o passado e com o que foi o passado e com o que está sendo nesse momento. Então a gente tem ali um padrão já colocado dentro do mapa que não dá para fugir. Tem um meio do céu em Capricórnio. Pois é, seu meio do céu ele é um padrão capricorniano, né? Então quer dizer que eu vou ter que viver um padrão capricorniano no futuro? Você vai construir um padrão capricorniano no futuro, mas isso não quer dizer que você vai construir um determinado hábito, um determinado comportamento capricorniano. Você tem todo um leque potencial desse Capricórnio para desenvolver. Vai depender de você transformar esse hábito na grande potência que existe ou deixar ele como um hábito, uma decisão, um comportamento que retroalimenta o sistema. Deu para entender? Então, tem tudo isso que a gente precisa aprender, que não é só a gente, claro, né? Mas que depende também da gente, do nosso movimento, de entender, por exemplo, os momentos de trânsito onde oportunidades estão acontecendo para que a gente faça transformações na cultura desses sistemas dos quais a gente pertence. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse mapa, a gente vê, existe uma cultura ali, né, já embutida. Então, o sistema do eu tem como um padrão o elemento ar, né, e tem ali como emocionar o vínculo com o masculino. Então, como é esse vínculo? Como foi feito esse vínculo com esse masculino até então, desse eu?
né? Então, percebe que o sistema do eu vai se comportar e vai também receber esse emocional a partir do que foi desenvolvido nesse vínculo com o masculino. E ele vai tender a repetir esse emocionar, né? Então, se esse vínculo com o masculino foi um vínculo onde o certo, né, o sentir era de um medo de abandono, né, por conta da quantidade de úmido, então eu não tomo decisões para não ser abandonada. E aí, se eu parto dessa premissa, essa falta de decisão para não ser abandonada vai mover as minhas ações aonde a minha Vênus estiver, né? Assim como as condições do meio também, lá com Áries, eram condições de conflito, né? Então, se essas condições eram de conflito, existe um medo do conflito, esse meio promove um conflito constante. Então, quer dizer, essas condições do meio vão sempre se repetir em conflitos constantes, porque dentro de mim existe uma luta, uma briga, né, que vem dessa cultura das condições atuais que foram impressas no momento presente, né? E então eu vou me comportar onde tiver Marte trazendo essas condições de conflito, repetindo essas condições de conflito. É sempre uma questão de ficar refletindo sobre isso, né? Então, o sistema do passado, aqui tá errado, tá? Esse é o sistema do passado. E o elemento terra pede o equilíbrio do feminino. Assim como o sistema do futuro, o elemento água pede o equilíbrio do feminino. Então, repara uma coisa também, né? Se aqui é o eixo do eu e do outro, e o vínculo com o masculino se repete nos dois, assim como o passado também repete a necessidade de equilíbrio do feminino, a gente tem aqui como entendimento de que esses sistemas são interdependentes. Então, eles precisam do outro, né? Então, a necessidade de equilibrar o feminino do passado é a mesma necessidade de equilibrar o feminino do futuro. A diferença é na proporção que precisa de equilíbrio, né? Então, se no passado a proporção está ligada a Capricórnio, onde o aporte úmido é pequeno, no futuro é necessário aumentar o úmido, né? Então, aumentar esse úmido significa, muitas vezes, trazer mais fluidez, trazer mais acolhimento, trazer mais apoio, trazer mais segurança emocional para o campo, para esse sistema, certo? Só que é um sistema que recebe no futuro, mas que nutre esse passado. Porque lá no passado existe um aporte de falta, então um pouco úmido ali. Então, querendo ou não, esse pouco úmido do passado vai pedir do futuro que algo seja compensado, né? Para que haja um reequilíbrio nessas dinâmicas. Assim como a mesma coisa o medo do abandono lá no ascendente, se depara com um excesso de conflito no meio, para que ele possa aprender a se vincular, sem deixar que esse medo do abandono faça com que ele mesmo se abandone. Então, a gente começa a entender que esse linguagear, né, que esse reconhecimento das ações e dos comportamentos que surgem do emocionar, eles precisam ser refletidos, porque muitas vezes a repetição do comportamento, a repetição do movimento, a repetição da experiência,
está no fato de não ter havido uma reflexão sobre o porquê que a gente se comporta daquela maneira ainda. E normalmente essa falta de compreensão, de reflexão do porquê que a gente se comporta daquela maneira é porque aquela maneira ainda não gerou tensão suficiente, ainda não gerou problema suficiente na vida atual para que a pessoa pare e reflita: opa, isso aqui não tá bom para mim, eu preciso mudar. Então é uma constante dança, né, entre o que está surgindo e o que está morrendo dentro da gente, através da gente, de uma cultura. E aí, por exemplo, a gente pode ver então dentro do ascendente, né, em Libra, esse comportamento de atuar querendo se reconciliar com o masculino pode me levar a repetir comportamentos desse masculino para que eu me sinta pertencente, né? Para que eu me sinta pertencente. E se esse comportamento está na casa 11, então quer dizer, talvez eu repita a história desse masculino através da construção de novas condições e relações no futuro. Então eu levo o meu medo do abandono para as novas relações ou para as novas condições no futuro. E aí esse sistema de casa 11, que é um sistema que está aberto lá com o leão, né, chamando para uma nova condição, ou para uma nova relação, ou para novas relações onde o crescimento é o grande foco, né? O crescimento e o fortalecimento da estrutura é o grande foco. Chega uma Vênus que é mais úmida que quente, que mantém até o crescimento, porque o quente fica predominante, mas que sobrepõe o seco, que seria uma coisa para firmar a própria estrutura e que agora passa a ser algo que anseia por aceitação, que tem medo do abandono. Percebe? Então, a necessidade de manter e reforçar esse sistema do eu que deseja se vincular com esse masculino e que acha que para se vincular com esse masculino tem que se tornar igual, leva essa necessidade de igualar o medo do abandono, talvez sentido na relação com o pai ou na maneira que esse pai viveu, para as suas novas condições e novas relações. Certo? Então, aqui também eu coloco sobre as condições do presente, né, que são regidas por Marte, e aí apresentando também qualidades equilibradas que são projetadas nessa condição de futuro, demonstrando também que aquela busca das condições que estão lá, né, na casa 7, né, elas se reforçam como um trauma e se repetem também como um trauma nas condições do futuro. Então a pessoa pode novamente formar nas condições de futuro algo que repita a experiência traumática nas condições do presente, né? Então a pessoa leva os conflitos, as lutas, as brigas, tudo isso para as condições de futuro também. Certo? E aí é reparar que quando a gente olha para toda essa dinâmica, a gente pode ver também que o passado muitas vezes atropela a construção do futuro, né? Assim como o futuro também pode, em alguns momentos, atropelar
as condições do passado, e não existe um movimento do momento presente onde essas condições também não estejam relacionadas com o que foi no passado, com o que foi no futuro. Então nós estamos sempre encalacrados com esses sistemas, aprendendo e atualizando e integrando tudo o que aconteceu e tudo que pode vir a acontecer, e que isso é mais fácil de acontecer, né, se nós tomamos consciência e também aprendemos a refletir dentro dos padrões que se repetem na nossa vida e dentro dos linguageares, né, da maneira que a gente age, da maneira que a gente comporta, assim como da maneira que a gente sente e entende aquilo que chega na gente, né? Certo? Então é importantíssimo entender que a vida é cíclica e dual, e que ao mesmo tempo que tem algo em nós que está nascendo, algo também está morrendo, e que nem sempre o algo que está nascendo, que está morrendo é só pessoal, mas também tem às vezes uma mudança de cultura sistêmica, social, né, histórica e transgeracional acontecendo em nós, ao mesmo tempo que está nascendo uma nova cultura em nós também. Então a gente tem que ficar atento que isso não é uma coisa que acontece separado, como se agora que acabou determinada coisa, algo vai começar a nascer. Não, ao mesmo tempo que algo está morrendo, algo também está nascendo em nós, e a gente precisa saber o que a gente vai reforçar e o que a gente vai deixar morrer, né? Por isso que a cultura, seja ela em nível de consciência pessoal, individual, como em nível de consciência social, ela não é linear e nem estável, mas ela é contínua e cíclica. Então, constantemente nós estamos vivendo um morrer e um nascer dentro de nós, que envolve tanto a nossa consciência individual quanto a nossa consciência social, tá? E que fica muito mais fácil quando a gente olha para o que está morrendo, olha para o que está nascendo e também ativamente decide fazer essas mortes, esses nascimentos e reforçar aquilo que fortalece, deixando, né, morrer aquilo que nos enfraquece. Então, nesse mapa aí, por exemplo, a gente vê que tanto o presente, né, com a reconciliação desse masculino, onde o quente é menor, mas ele está com... ele tem ali um predomínio, já que o frio não está nem em Libra nem em Áries. Então, quer dizer, existe ali uma preparação para o surgimento de uma reconciliação com o masculino através dessa figura, através desse mapa, né? Mas para isso a pessoa precisa deixar morrer a necessidade de compensar algo relacionado à história do feminino. Então esse algo não quer dizer que ela não vá compensar, mas percebe, é preciso refletir sobre o que é necessário realmente compensar nessa relação. E se isso está sendo feito como um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso, que parte de um ressentimento, de uma raiva, de uma cobrança, de um comportamento que não vai realmente causar compensação, mas sim vai causar mais tragédia para o sistema. Entenderam? Então, a aula de cultura e hábitos foi essa. Eu espero que tenha sido esclarecedora para você. E a gente se vê na próxima aula. Um beijinho e até lá!